Bom dia. Eu acho que. Só um minuto. Vou ter que começar a rever a maquiagem. Não tá dando mais. Mas vamos lá. Coroados de uma alegria sem fim. Todas as vezes que eu venho aqui, eu gosto de me lembrar que eu era uma improvável e que se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Eu nunca vou poder dizer que eu vim até aqui com as minhas próprias pernas ou com a minha capacidade. Assim como muitos de vocês, eu recebi muitos rótulos. E eu vejo que Deus tem um certo senso de humor, porque Ele colocou nós 4 juntos, cada um de nós com um temperamento totalmente diferente, com personalidades diferentes, com dores diferentes. Talvez você poderia olhar para o Vitor ou para a Bruna e dizer, mas foi fácil para você, você é filho do bispo. Aí Deus vem e coloca Guilherme e a Catarine e põe a Catarine, que foi como qualquer um de vocês. Eu tive uma experiência, se eu não me engano, fazem uns 2 anos, que eu voltei na minha primeira igreja. Eu voltei na Mirassolândia. Aquele dia, o pastor que estava lá nos levou para olhar a igreja. E quando eu olhei o meu quarto, que estava lá, o meu quarto, que foi o meu quarto, já me deu um nó na garganta. Eu já olhei aquilo e falei, meu Deus, eu saí daqui. E aí nós fomos para a nave da igreja, fomos orar. E eu orando pela igreja, parei exatamente no ponto que eu parei quando eu coloquei o meu uniforme a primeira vez. Ali eu não ia para frente, eu não ia para trás, eu não conseguia sair do lugar. E eu só chorava. Porque eu voltei no lugar onde eu passei pelo meu processo. E quando eu voltei ali, eu voltei casada, com uma família. Tinha acabado de receber uma unção. E ali foi o ponto onde o Senhor mostrou para mim: eu cuidei de você. Eu cuidei dos detalhes. E como vocês, muitos de vocês, eu ouvi que eu não seria ninguém. Eu ouvi que eu seria só mais uma, que eu ia repetir uma história, que eu não seria feliz. Eu ouvi muitas coisas. E o Senhor foi cuidando de mim. Isso porque eu não fugi de nenhuma das dores que eu precisei enfrentar, que foi o que vocês ouviram até agora. Eu passei por cada processo. Eu agora olhei o Felipe e eu lembrei que junto com a Thaís, nós duas saíamos para evangelizar e a gente revezava o Felipe no colo, que ele era bebê ainda. Ora, uma estava com o jornal, outra com o Felipe, aí uma batia a palma, segurava o Felipe. E hoje eu posso ver o que Deus tem feito nas nossas vidas.
No ano passado eu disse para vocês que as escolhas de vocês, que as atitudes de vocês, elas interferem 100% nas ações do Senhor. Aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer, interfere 100% no que o Senhor fará ou não fará. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Não fugir daquilo que o Senhor te chama, do lugar que o Senhor te chama, é você cuidar das coisas de Deus. Talvez vocês não tenham um chamado para estar aqui no altar pregando, mas você prega na sua escola, você prega na faculdade, você prega no seu trabalho. E também, diferente dos três, em nenhum momento eu fugi. Eu acho que antes do Senhor falar, eu te quero, eu já estava lá. Porque com 13 anos eu já estava dentro da igreja, dei tchau para minha mãe, dei tchau para o meu pai, e é isso aí, vamos seguir a vida. E o que eu quero dizer para vocês? Tudo pode mudar num dia comum. Essa é uma palavra muito forte para mim. Um dia comum. Porque foi num dia comum que um bispo lá em São Paulo me chamou. E quando ele me chamou, eu acordei de uma forma, com um resultado. E quando eu fui dormir, já era outro resultado. E ali começou a acontecer uma coisa atrás da outra. Eu comecei a ganhar coisas que eu sei que foi o próprio Deus quem me deu, que talvez os meus pais não teriam condições de me dar. Num dia comum, eu passava por uma semana muito difícil. Uma semana onde várias coisas estavam acontecendo e eu precisava lidar com aquelas coisas. E eu me lembro até hoje, eu estava no vestiário, muito chateada. E uma pastora, ela nem olhou para mim, ela olhou pelo espelho. Ela simplesmente falou: dê a resposta certa ao Senhor. Dê a resposta certa ao Senhor e tudo pode mudar. Naquele momento eu decidi me levantar e me alegrar em um momento muito difícil. Eu naturalmente ia fechar o tempo, ia ficar mal-humorada. Acabou a semana, acabou a vida, pode enterrar. Mas eu decidi fazer o melhor que eu podia fazer naquele dia. Eu estava com a cara horrível, fui passar maquiagem, arrumar cabelo. Falei, eu não vou me entregar. E foi quando todas as coisas começaram a mudar. Foi onde o Senhor começou a me confiar coisas. Porque nós é quem mostramos para o Senhor que nós estamos prontos para receber aquilo que nós sonhamos. Sou eu e é você quem mostra para Deus que sim, você está pronto. Sim, eu posso te dar algo a mais. Sim, eu posso confiar algo a mais nas suas mãos. Alguns dias atrás eu acordei com um louvor na cabeça. Eu até pedi para a Isa fazer ele de abertura num culto. E uma frase, o Senhor falou comigo. O Senhor me leva pelo fogo. O Senhor nos conduz pelo fogo. Às vezes nós achamos que porque somos crentes, cristãos, nós vamos passar pela vida sem dores. Só que o Senhor mesmo nos conduz pelo fogo. E por que Ele nos conduz pelo fogo? Para nos purificar. Um ouro, quanto mais puro, mais valioso é. Quanto mais puro, mais caro é. E ele é purificado como? No fogo. Um diamante, para ele ser lapidado, só outro diamante. E outro diamante não vem com vejinha, com paninho, passar, lustrar, não. É bruto.
Uma espada, ela ser forjada, esquenta, dá marretada, esfria. Esquenta, dá marretada, esfria. E é esse processo, até chegar naquele ponto. Um barro, quando o oleiro está ali montando e fazendo aquele vaso, deu errado, não é um remendo, não, ele desmonta e faz de novo. E nós somos conduzidos pelo fogo. As suas dores. Talvez hoje você não está no lugar que você gostaria de estar. Eu não estou no lugar que eu gostaria de estar. E assim como todos vocês, eu tenho dores. Eu sinto dores. Eu quero coisas. Só que são as nossas dores que nos aproximam do Senhor. São as nossas dores que nos levam naquele ponto em que nós mostramos para Deus: agora eu estou pronto. Agora eu estou preparado. São as nossas dores e muitas vezes as nossas frustrações que vão nos moldando. E aí o Senhor vai tirando uma coisa, vai tirando outra, e Ele vai moldando e modelando tudo da forma como Ele quer. Hoje eu posso dizer que eu sou a pessoa mais abençoada da minha casa. A mais próspera em todos os sentidos. Da minha família, eu fui a única que conseguiu, teve graça, favor, e que conseguiu fazer uma faculdade. Eu sou a única que tem um curso superior dentro da minha casa. E eu fui aquela que ouviu que não seria nada. Eu fui aquela que ouviu que muitas vezes a minha mãe estava errando comigo. Eu fui aquela que muitas vezes teve que aguentar, porque eu queria ir para a igreja e eu ouvi as pessoas falando: ela está te enganando. Ela não está indo para a igreja, não. Eu fui aquela que tive que pular o portão de casa para ir para a igreja. Eu fui aquela que andava todos os dias, no mínimo 30 minutos para ir para a igreja. Eu cheguei num ponto que eu carregava todos os meus materiais da escola na bolsa, com algumas trocas de roupas, porque eu saía da escola e eu queria ir para a igreja. E eu tinha que andar 30 minutos a pé debaixo do sol. Eu brinquei com o Vitor alguns dias atrás, porque eu entrei na Calunga e eu vi que eu não tenho maturidade, porque eu queria comprar tudo. E aí eu falei para ele que quando eu estava naquela fase de escola, que muitas crianças adoram pegar a lista de material e ir para as papelarias e comprar mochila e compra estojo e compra aquele monte de caneta que não vai usar duas, mas compra. Eu não tive isso. A minha mãe não tinha isso para me dar. A minha mãe não podia me levar num lugar e falar: escolhe, compra o que você quer. Só que Deus me trouxe num lugar que eu sei que quando eu tiver os meus filhos, eu vou poder falar: filho, compra o que você quiser. Vamos que eu vou na papelaria junto, isso eu vou fazer questão de ir. E eu vou comprar leite que ele precisa mesmo, porque um dia eu não pude. E eu sei que eu vou fazer. E eu sei que eu vou poder levar os meus filhos, eles vão poder viver o que eu não vivi. Eu fui aquela pessoa que finalizou um ciclo e você pode ser a pessoa que vai finalizar um ciclo. Eu fui aquela em que uma maldição hereditária pegou até ali atrás e em mim já não pega mais. Eu fui aquela pessoa que falou: chega. Eu fui aquela pessoa que, como muitas vezes o bispo fala, faz uma risca no chão e decide nunca mais viver isso. Eu fui aquela pessoa que eu falei: não, eu vou fazer isso. E jovem como vocês, porque talvez muitos de vocês tenham a mesma idade que eu. Jovem como vocês. Às vezes vocês olham para vocês e falam: sou só um jovem, eu não tive pai, eu não tive mãe, e eu fui abusado, e eu fui isso.
Tá bom, aqui está alguém que viveu a mesma coisa que você. Aqui está alguém que em muitas ocasiões não teve pai, não teve mãe. Aqui está alguém que também foi abusado. Aqui está alguém que sofreu muitas dores, mas que fez uma coisa: não usou isso de justificativa. E para nós sermos coroados com essa alegria sem fim, nós precisamos ter coragem de não dar justificativa. Nós precisamos ter coragem de encarar as dores e não usar elas como uma desculpa. Nós precisamos ter coragem de realmente nos posicionarmos e sair de trás do eu não tive pai. E sair de trás do eu fui abusado. Eu sei que dói. Eu sei que muitas vezes é frustrante. Dói, machuca. Mas você precisa ter coragem de literalmente soltar todo o peso e falar: eu não vou mais me justificar. Eu não vou mais arrumar uma desculpa. Eu não vou mais me esconder atrás de um rótulo. Você sabe que por muito tempo eu fui uma pessoa muito mal-humorada e muito difícil. Porque eu ouvi o tempo todo: você é difícil, você é difícil, você é difícil. E aí eu acreditei. Falei: então acho que agora eu vou ser difícil para fazer a palavra se cumprir. Pois é, você tem que abrir mão disso. Porque você pode ter ouvido: você é difícil, você é chato, você é feio, você é burro. Pode ter ouvido muitas coisas. Só que você precisa tomar aquela decisão: eu vou sair disso. Eu ouvi que meu cabelo era de Bombril. Eu ouvi muitas vezes palha de aço. Tive problema com a minha identidade. Tive problema com meu cabelo, problema com a minha altura, problema com quem eu era. Eu queria ser todo mundo menos eu. Eu queria fingir que eu era uma pessoa. Literalmente um problema de identidade. E só quando eu tive coragem de realmente assumir: não, é isso aqui. É isso, essa é a verdade. E eu não estou falando que você não tem que evoluir. Eu estou falando que você tem que ter coragem de sair da posição em que você está, para que você realmente seja coroado por uma alegria sem fim. Você tem que ter coragem de se posicionar e falar: eu vou passar por essas dores. Eu vou enfrentar essas dores. Eu vou para a igreja, eu vou servir ao Senhor. Porque foi isso que eu fiz. Eu não pensava, às vezes, eu só ia, botava um fone e ia lavar o banheiro. Ia lavar o banheiro da igreja sozinha. Eu ia, pegava uma vassoura e vou varrer a igreja. Foi dessa forma que eu fui curando as minhas frustrações. Foi cuidando das coisas do Senhor, porque ali eu fui me encontrando. Ali eu fui vendo quem eu era. E ali o Senhor foi moldando, me conduzindo pelo fogo. Muitas vezes como a espada esquenta, modela, esfria. Aí vai o processo de novo. Mas hoje eu cheguei aqui. Você pode falar: eu não tenho um exemplo. Mentira. Passaram-se 4 pessoas aqui. Você pode olhar para nós. É muito fácil eu ir para o Instagram, copiar a roupa daquela famosa, quando eu poderia estar olhando para os meus líderes e me inspirando neles. E aí, se você tiver dúvida ainda do seu futuro, você pode olhar para o próprio Bispo Maurílio, que daqui 30 anos é isso daqui que você vai ser. Não é um homem bem-sucedido, abençoado? Você tem a nós para olhar como exemplo. Foi o que eu fiz. Peguei um espelho, um modelo, copiei, e hoje o Senhor me trouxe aqui. Amém?